Fala, pessoa! Salve, e aí, beleza? Tranquilo? Bom, hoje, abertura, Rafael Nascimento, que falou sobre tipografia open source. Só pra dizer uma coisa, o convidado que viria era o Marcelo Magalhães, que a gente sabe também que é uma pessoa muito legal, muito competente, a gente convidou ele, conversou, só que infelizmente ele teve um problema, não pôde comparecer, e ele indicou o Rafael. Que foi uma palestra muito boa, na verdade. Eu conheço o trabalho do Rafael há algum tempo. Escafandro. Escafandro com PH. Eu conheço o trabalho dele há algum tempo já, ele já me tinha mandado alguns projetos que ele estava fazendo para dar uma olhada e comentar. Ele tem uma coisa muito louca, que é essa coisa com o Fontstruct. Ele trabalha com o Fontstruct já há muito tempo e ele faz uns projetos de cair o queixo no Fontstruct. E ele acabou falando sobre open source, utilizando o Fontstruct como ferramenta, e ele falou um pouco de o que é open source, que ainda é uma coisa meio... A gente podia fazer um dia crítico sobre isso um dia, cara. Open source na tipografia? A gente pode fazer um dia crítico sobre isso. É uma coisa pouco esclarecida, acho que talvez uma coisa meio recente na nossa área. Enfim, eu acho que ele contornou bem a situação, mesmo tendo sido convidado de última hora, foi semana passada que tudo isso aconteceu. Só pra explicar, de manhã, hoje no sábado, foi dia 5, foi um bloco sobre tecnologia, mas não só tecnologia digital, não era computador. Tecnologia no âmago da palavra. Sim, era sobre tecnologias relacionadas à tipografia. Então o primeiro foi esse foco open source no digital. Já o nosso segundo convidado surpreendeu. Que foi o João Gilberto Mazzotti. Ele é um gravador. Ele é um gravador burilista, especialista nisso. Ele trabalhou com a Casa da Moeda. Eu achei que foi muito curioso que a Andrea, um dia antes, mostrou rapidamente um negócio. E aí, tipo, eu falei, puta, eu sabia que essa palestra ia rolar no dia seguinte, né? Eu tava ligado já. Falei, meu, que da hora, isso aí vai ser mostrado, e ela meio que falou rapidamente. E aí foi foi demais, assim. Eu acho que foi muito legal que ele sentou no sofá ali. Eu acho que teve um clima completamente diferente. A gente visitou a gente visitou o Mazzotti no ateliê dele, na oficina, de explodir a cabeça. Os equipamentos, as ferramentas, o trabalho dele é uma coisa incrível, é uma arte meticulosa. Eu vou falar aqui atrás do microfone também, e é legal o pessoal ver no nosso Flickr que vai ter as fotos, porque no intervalo rolou a demonstração. Ele trouxe umas materiais. Então, aí o que aconteceu? A gente falou assim, pô, Mazzotti, vai lá, vamos falar sobre isso. Aí ele ficou até meio sem graça, que ele brincou assim, tipo, eu falo muito, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, vamos fazer um bate-papo, já que vamos deixar essa coisa informal como você tem aqui no ateliê. Então a Joyce, meu guizo, subiu com ele no palco e ficou um clima de bate-papo agradável, assim, no sofá, muito legal, muito legal. E logo que acabou a apresentação dele, ele fez uma demonstração. As pessoas correram pra mesa. Sim, eu desisti porque tinha um monte de... Eu tava arrumando as coisas no palco, eu vi ele cercado, cara. Era um popstar. Era mesmo. Ele deve ter se sentido feliz. Ele ficou feliz. Nossa, mas ele dá curso de buril frequentemente. Eu acho que, assim, quem tiver interesse, busque João Gilberto Mazzotti no Google, ele deve ter alguma coisa. Intervalo, Rafael Neder. Não foi na língua do P? Não foi na língua do P, apesar do Lully já ter quebrado a piada dele inicial. O Lully apresentou esse bloco, a gente não comentou isso. Aliás, eu não sabia que isso ia acontecer. A gente também não. Ah, não? Ah, tá bom. Coisas que acontecem com o Lully. O Lully chegou pra gente no dia anterior e falou assim, eu podia subir lá no palco pra dar um oi, né? A gente falou, você sabe que você podia apresentar um bloco, né? Tá bom, vou lá. Dá um susto no pessoal. Então, bom, o Neder fez uma apresentação sobre a tese de mestrado dele, que é trazendo o Letterpress para os dias de hoje. É o mesmo tema que ele apresentou na TIPI, mas não foi a mesma palestra. Não foi a mesma palestra, ele trouxe diversas coisas diferentes, até porque é uma conferência com pessoas muito diferentes, assim, então eu achei que ele fez bem. Ele ficou mais à vontade também. Também, falando em português e tal. E, então, assim, acho que foi legal. Pra quem foi na TIPI e não foi no dia tipo, você sabe do que ele falou, mas não foi a mesma palestra. Então, quando sair a palestra dele online, assista. E o Neder é engraçado, então sempre vale a pena. Ele teve ótimas tiradas. Palestra do Bruno Mello, foi muito legal a palestra dele, porque ele mostrou um lado da Dalton Mag que não é mostrado normalmente. O trabalho do Bruno é muito interessante,
Ele tinha um trabalho muito interessante antes de entrar na Dalton Mag. Na Dalton Mag o trabalho dele amadureceu muito, obviamente, até porque o tempo traria isso fora da Dalton Mag também, mas... Ele lá inclusive dentro fez um tem comparativo, né? De um projeto de fonte que ele desenvolveu Sim. antes. Ele e um mostrou outro o primeiro depois. projeto de fonte que ele fez na vida. Então o character set muda absurdamente. Então isso foi muito legal a apresentação dele. Ele mostrou esse lado de como a Dalton Mag funciona no quesito, assim, a hora que a pessoa chega lá, o que acontece, entendeu? Eles têm um treinamento muito bacana, eles têm um cuidado muito grande com a equipe, e eu acho que isso na Dalton Mag é louvável. Eu conhecia um pouco disso, porque eu já tinha visto a respeito, mas normalmente eles não falam tanto sobre isso, e eu acho isso muito forte. Almoço, Marconi Lima, sensacional. Sim. Cara. Pra mim foi uma das melhores palestras do dia. Tanto que ele não acabava e ninguém ligou. Tipo, ele deve ter feito 1 hora de palestra. O Nether brincou com ele, eu falei com ele, eu avisei da hora. Até o cabo deu problema. Não, eu acho que a palestra dele foi muito boa. Só que realmente foi uma palestra muito, muito legal. E é até irônica, né? Porque começa logo com o título de não dá pra viver de type design. Então. Aí você já pensa logo numa coisa pessimista, mas não. Muito pelo contrário. Essa foi a frase é uma que história de desafiou superação, ele, né? Ele disse que essa foi a frase que desafiou ele a falar não dá sim. E basicamente foi uma palestra longa, Sim. mas que teve vários pontos interessantes e ele fala muito bem. Eu não sabia que ele falava tão bem assim. Ele fala muito bem assim como palestrante. Achei foda a palestra dele, achei foda. Paulo Cosgaia, Pablo, uma gente, palestra interessantíssima, na minha cara, opinião. o Pablo ganhou meu coração. Não só porque ele assiste o Dia Crítico, mas é uma figura boníssima. Sim. A gente conhece ele de forma indireta por causa do Henrique, por causa do Márcio Freitas, da Deia, das pessoas que estudaram na UBA. Por causa do Facebook. Por causa do Facebook, por causa do Dia Crítico que ele assiste. Que ele assiste e comenta sempre. Então, ter ele aqui pessoalmente, conversar com ele, muito legal. poder ter uma palestra com ele foi uma sensação incrível. E uma pessoa incrivelmente acessível Sim, também, assim. sim. Assim como ele teve a liberdade de me chamar pra falar sobre algumas coisas que ele pensava, porque ele queria dividir isso comigo, eu fiz a mesma coisa e acho que foi assim, putz, que experiência legal foi conhecer ele. Assim. E aliás, o traço igual de personalidade dele e da Marcela. Sim, sim. A Marcela eu falei menos, mas por acaso, E- assim, não porque eu quis falar Só menos. para as pessoas se situarem, a Marcela e o Pablo são casados. São casados. Eles trabalham juntos e não só dando aula na UBA, como eles também têm uma type founder chamada Omnibus Type. E o Pablo falou um pouco sobre isso, sobre a experiência dele na Omnibus com as tipografias livres, que é meio controverso na tipografia, no mercado de fontes, porque as pessoas estão pensando em licenças, em como cobrar, em como vender, em plataformas, e é quase que como uma contramão, né? É meio... É mais ou menos, eu acho que... Talvez foi você tenha legal falado uma palavra que foi errada, eu acho. Porque assim, pensando em licença, tipografia open source também tem licença. Sim, então, isso foi uma coisa E legal que ele falou. É. Tem licença, a licença tá lá. Você está lá, As entendeu? informações, documentação, tá tudo lá. Existe uma conversa. É uma conversa muito legal. muito interessante. Assim, eu acho que esse posicionamento que eles e a Huerta Tipográfica têm Sim. é muito impressionante, assim. De falar assim, não, a gente vai fazer fonte e vai distribuir gratuitamente. Mas alguma coisa tem que pagar a conta deles. Então, e ele falou... Eu até conversei com ele um pouco depois, assim, que ele falou assim, tem umas coisas que não posso comentar geral, Sim. que alguém pode ficar ofendido, não sei o quê. Eu conversei com ele aqui no bar, pra isso serve o TypeMB. E ele me explicou algumas coisas aqui, então assim, realmente é um desafio muito grande que eles estão sabendo lidar e eles não vivem disso porque eles dão aula também, mas... Mas ele tem um argumento trabalho muito principal. bom, que é o seguinte, o projeto se paga. Sim. Existe um cliente, existe um projeto, existe E é uma um equipe trabalho, grande. É uma equipe grande, todo mundo São ganha, tipo umas 7 o projeto pessoas, é 7, 8 pago. pessoas, né, na equipe. O que acontece o projeto está pago já, não precisa ficar ali segurando, É um outro pensamento, né? é outra coisa. Porque normalmente a gente tem um pensamento, a gente, putz, eu vou fazer uma fonte que se der certo eu vou vender por causa da minha vida. E eles estão com outro pensamento, eles estão falando, não, eu quero fazer uma fonte que se pague aquele projeto depois. Tanto que, inclusive, Depois é dado eu vou mundo. aproveitar para anunciar, o Pablo fez um pacote com as fontes da Omnibus Type, juntou tudo, todas elas são liberadas, tem as licenças lá. Você pode usar para uso pessoal, uso comercial, sem problema. E ele passou pra gente, pra organização do Dia Tipo, e a gente vai disponibilizar isso num link.
e vai colocar lá, de repente, na nossa página no Facebook, direitinho. E as E pessoas aqui vão embaixo, poder quando tiver. Esse link a gente vai colocar aqui embaixo, na descrição. achar. Espero que continue sempre embaixo. Enfim, talvez mude. Intervalo, Jean-François Pochet deu uma palestra muito interessante sobre um assunto que não tinha sido comentado antes, que foi tipo customizada, basicamente. Ele falou um pouco sobre outras coisas, mas é o grande foco da Foundry dele. Sim. E até uma coisa que ele comentou depois eu achei muito curiosa. Ele falou assim que a última vez que ele fez uma fonte que não foi para um cliente foi em 2001, né? Uma coisa assim, ele comentou isso na mesa depois. É, ele comentou na mesa depois. Eu falei, caramba, cara, o cara só tá trabalhando com fonte custom há 15 anos. E ele falou que ele simplesmente não tem mais vontade de não fazer fonte custom. Ele falou que o tesão dele é fazer fonte para cliente. Isso é muito louco, cara, porque pergunta pro Wilson, é o contrário, tá ligado? Então é muito louco saber que tem todo esse tipo de mercado. Assim. E mesmo na Dalton Mag, que eles têm o foco nisso, eles têm uma biblioteca grande de fonte de varejo. Então, assim, é muito louco esse posicionamento dele, de falar, não, eu não quero mais fazer fonte pro varejo. Tudo bem que vamos combinar que ele já fez algumas coisas. Já fez algumas coisas. Que estão lá mas muito bem consolidadas, digamos. Mas o Pochet, ele tem uma bagagem de trabalho, uma experiência muito mais ligada às grandes foundries e projetos mais consistentes. Eu fiz workshop pesquisa, com muito ele, projeto. teve workshop com ele, eu fiz, foi sensacional. A gente começou da caligrafia e foi até o desenho final de uma letra, excluindo o computador do rolê. Assim. A gente partiu da caligrafia, todo mundo usou a mesma pena, todas as pessoas no workshop receberam uma pena igual, a gente usou a mesma pena de 4mm de chanfrada para caligrafar a partir de um alfabeto que ele entregou igual para todo mundo. E aí, num segundo momento, ele foi marcando letras de cada um, a gente escaneou essas páginas, aumentou para a altura de X para 7 centímetros, que é bem grande na página, 5 letras cada um, e aí a gente imprimiu, pegou o papel vegetal, começou a finalizar ela, começou a refinar o traço delas pela vegetal. Faz uma modelagem, né? Aí depois de muitos layers de vegetal com grafite, a gente fez um final com uma Sharp. E aí eu fiz 5 letras, eu ainda depois refiz 2 finais. Mas, puta, foi muito legal, assim, final. Final, Tanto final que 2. ele falava que... Final pra valer. Uma coisa que ele falou pra gente fazer foi, tipo, instrução do workshop, cada letra que vocês desenharem, a hora que vocês pararem parar de desenhar aquele layer e for pra outra, você coloca o horário, pra você saber qual era a última. Legal. Eu normalmente põe o número. Com uma pilha, então, ele falou que o número você acaba se perdendo uma hora. O horário você se sente um pouco mais, você sabe como foi. E eu fiquei com uma pilha eu tô com tudo em casa, assim, peguei uma pilha de vegetal cortado e o cacete. E no fim, assim, foi muito corrido o workshop, era ter acabado às 5h da tarde, acabou às 7h10 da noite. E aí no ele fim... soltou a chibata. Não, no fim ele já tava assim, tipo, eu tava desenhando um N e eu precisava desenhar um A, ainda não tinha desenhado um A. Aí ele falou, daqui que eu fecho o seu N, vai fazer o A. Aí ele recortando lá, ajustando o espaço do meu N. Aí eu desenhando o A, e aí era tipo 7h10, falei, não, agora chega, agora acabou. Sim. Aí todo mundo tirou uma fotinho assim, não deu trabalho nenhum isso aqui. E a gente ficou todo mundo se divertindo. Tipo, o dia inteiro pra desenhar 5 letras. O Pochet é muito legal, ele é muito gente boa, mas ele é bem crítico. Ele não tem papo. É uma coisa que normalmente as pessoas aqui não são acostumadas, mas isso é muito bom, porque ele não fica cheio de dedos para dizer o que precisa ser melhorado ou não. Sim. Se você vai melhorar é uma questão sua, mas ele precisa apontar isso, e isso é legal. E se você tem muito ego, fazer um workshop dele não é uma boa ideia. Palestras, então, no final de todas elas desse bloco de type e mercado, a gente teve uma mesa redonda, nossa mediadora foi a Luísa Baeta, pessoa incrível, muito gente boa. Muita gente boa. E eu até brinquei na hora que eu apresentei a Luísa que as pessoas sempre perguntam onde estão as type designers mulheres do Brasil que fazem fontes. Ela estava em Londres, ela voltou pro Brasil há pouco tempo. Tá aí, ó, brasileira. Assim, mas independente de estar no Brasil ou não, sim. é uma mulher brasileira trabalhando com type design. Trabalhava na Dalton Mag até há pouco tempo atrás. Sim. Saiu há 2 meses da Dalton Mag. Então ela mediou essa mesa, essa discussão, fez um trabalho muito legal. Várias perguntas interessantes, inclusive o Diego fez a pergunta sobre as EULAs. Eu tentei não usar esse termo, mas foi. Basicamente foi. Foi. Eu fiz uma pergunta sobre licenças, tentei jogar ali uma conversa
justamente, não sei se vocês viram a pesquisa que a gente está fazendo aí no Facebook e tal, a gente vai começar a divulgar isso um pouco mais agora, mas a gente está tentando entender o que as pessoas entendem por EOLA, o que as pessoas que compram fonte entendem por aquilo. E eu fiz essa pergunta para eles na mesa, que era, se você tem agora 388 tipos de licença, você tem a desktop, web, app, OEM, e-book, PDF, e aí tipo, o usuário não sabe o que fazer com aquilo. Na verdade, todo mundo ficou pisando em ovos e ninguém respondeu efetivamente o que acha. Ó, eu sou dessa... A verdade... Não, mas tudo bem. É que assim, rolou aquela discussão, aquele debate, e eles levantaram a bola que vai ser cortada depois, porque a verdade eles não sabem. Eles não sabem, As pessoas, isso é uma coisa que ainda está em discussão. Esses eventos são para esse tipo de coisa. E aí, antes de falar desses encerramentos, já que a gente falou de alguns workshops, vamos falar de outros. O Edu Wilson fez um workshop sobre glyphs, o Creatips também fez um workshop. Muito legal, de lousa, né? Foi com giz, lousa, o pessoal ficou trabalhando lettering, depois cada um fez uma placa. Muito legal. A Andréa Branco, que a gente já comentou. A Andréa Branco fez também, o Jean-François Pouchet. E o Mazotti. O grupo passar. E o Mazotti também deu um workshop de Buril, que foi no ateliê dele. Foi no ateliê dele. Sexta-feira de manhã, antes das palestras, teve um Type Critique. Foi o Davidson, foi o Renan, que é um colega nosso da pós-graduação. Mostraram os trabalhos para eles. Para eles são... O Davidson falou que foi fenomenal. Sim, e eles são Jean-François Pouchet, Pablo Cosgadia, Marcela Romero. Os três analisaram os projetos juntos. A gente encerrou o evento, a gente conseguiu fazer vários sorteios, a gente conseguiu muita coisa esse ano. O Nard participou. O Nard participou de uma forma... Puta, podia ter colocado o Nard aí com vocês. Não tá? Mas ele veio pra cá? Veio. O Nard tá bebendo no bar, suco de então. melancia ali com alguém. Depois a gente vai botar uma foto do Nard pra explicar como é que ele participou do dia tipo. E a gente também precisa agradecer, nesse caso, o Senac. Eu agradeço você. Obrigado, Eric. Agradece você também, Diego. O Senac, que abriu um espaço muito legal pra gente. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!